latín, griego y sirio en la Edad Media. Bueno, de una vez aprovecho para pedir disculpas porque no voy a hacer las presentaciones en portugués, porque mi pronunciación es pésima y prefiero que sea en español y que se escuche bien, a que no se entienda nada y, bueno, pues demeritar lo que corresponde a sus presentaciones. Voy a comenzar con la doctora Claudia Bobo. Ella es doctora en Historia por la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil. Y bueno, realizó una estancia de un año en París, ¿no? Mientras hacía este doctorado, entonces es algo que hay que tomar en cuenta. También es profesora de Historia Medieval en la Universidad Federal del Triángulo Minero en Brasil y es colaboradora en el programa de posgrado en Historia de la Universidad Federal de Minas Gerais. Asimismo, como hecho destacado en su currículum, fue profesora visitante en la Universidad Católica de América en Washington entre los años 2016 y 2017 y es especialista sobre todo en historia e historiografía de la Iglesia medieval, en monasticismo y en representaciones de la Edad Media y medievalismos. Si ustedes están interesados en conocer más datos sobre su biografía académica, pueden consultar la página que les proporcionamos y ahí van a encontrar más información, pero así no les robo tiempo pues del que tienen para presentarse. Entonces, por favor, Claudia. Olá, buenas tardes. ¿Me Hola. escuchan? Sí. Primeramente, gostaria de agradecer a Ana Clara y Diego por la organización del evento. La primera mesa fue excelente. Ahora voy a hacer mi comunicación, mi ponencia en portugués, perdóname, pero voy a hablar despacio. Entonces, voy a abrir la presentación un instante. ¿Se ven? Sí, Claudia, sin problema. Assim. Bom, boa tarde aos meus colegas brasileiros, a todos os estudantes do Brasil que estão aqui presentes, tem alguns, né? Então, agradeço muito a presença de vocês. O título da apresentação, As Redes de Comunicação Itálico-Bizantina em torno do Cisma Cristão de 1054. Essa é uma pesquisa que está em desenvolvimento há cerca de um ano, então é uma pesquisa muito recente. Aqui o que eu vou apresentar para vocês são alguns dados preliminares, sobretudo de uma discussão metodológica de como tratar essas redes de comunicação. Então, a apresentação está organizada em 3 momentos. Um que eu apresento um estado geral da historiografia a respeito do tema, debate historiográfico mais clássico, por que, né, uma nova abordagem do cisma de 1054, e aí justifico o retorno a esses estudos, e num terceiro momento eu apresento alguns dados preliminares a respeito da pesquisa com epistolografia da Sé Búlgara, conhecida como Ohrid, ou Sé Diócrida, na Bulgária, tá? Então, primeiramente, os eventos de 1054 se tornaram simbólicos sobre a cisão entre a Igreja Latina Romana e a Igreja Grega Patriarcal. Mas a data é mais simbólica do que histórica. O cisma oriental não está cravado nas excomunhões mútuas dos meses de julho e agosto de 1054, mas num estado de hostilidade edificado anteriormente, que permaneceu também ativo até décadas recentes do século XX, precisamente 1970. Esse elemento já aparece muito bem fundamentado em teses como a de Yves Congar, e segundo esse autor, o chamado cisma oriental surgiu de um progressivo estranhamento entre as práticas cristãs e as lideranças cristãs romanas e bizantinas. Outros historiadores, como é o caso de Steve Huntsman ou de José Orlandis,
acompanham a defesa dessa perspectiva. A Igreja Papal assume, assim, uma posição privilegiada na narrativa mestra da divisão dos cristianismos, figurando como o lugar de defesa e sobrevivência do ideário de uma igreja universal, que estaria supostamente sendo menosprezada pelos cristãos gregos. Mas essa abordagem parece muito mais influenciada por uma leitura contemporânea do papel político do Papado Vaticano e pela tradição de estudos europeus sobre a temática. E aí eu me pergunto, não seria o caso de rever esses estudos, sobretudo considerando uma perspectiva eurocentrada das análises historiográficas? O estudo das instituições e tradições cristãs medievais, moldado pela confluência de várias tradições acadêmicas consagradas pelo tempo, ainda é caracterizado por uma abordagem profundamente disciplinar. Essa divisão não afeta apenas a maneira como vemos os múltiplos cristianismos medievais e os seus protagonistas, mas molda a própria terminologia e os conceitos que usamos para estudar essas unidades, que ora designamos como Oriente e Ocidente. Isso está rapidamente se tornando um obstáculo, tanto para acadêmicos interessados em perspectivas transculturais, quanto para aqueles interessados nas correntes intelectuais, religiosas e políticas que atravessaram as culturas medievais latina, grega, muçulmana e judaica. Portanto, propõe-se aqui uma história conectada do cisma de 1054, que considera, sobretudo, os contatos interculturais e os processos de transferência de conhecimento e de formatação de tradição histórica e memorialística a respeito de um passado comum cristão. Duas percepções bastante pragmáticas e uma ideológica são nosso horizonte de expectativa nessa pesquisa que começou há pouco mais de um ano, né? Quaisquer que sejam os empreendimentos compartilhados, vão exigir um esforço contínuo para superar a barreira das tradições disciplinares do conhecimento dos estudos clássicos do latim e do grego. Em segundo lugar, é preciso valorizar a abordagem em multicamadas. Os trabalhos recentes sobre a metodologia das histórias conectadas apontam para uma abordagem na qual é preciso prestar muita atenção nas peculiaridades e conexões religiosas, políticas, econômicas e intelectuais, e no caso dessas conexões para os relacionamentos bizantinos e romanos, em torno de um período muito específico, que são os anos de 1053 até 1054. Uma vez que essas conexões e diferenças estejam suficientemente claras, as comparações transculturais, em pequeníssima escala, que é o que eu proponho aqui, podem oferecer um caminho promissor para pensar uma visão de conjunto mais abrangente. Tal empreendimento implica também, né, em mais do que questões apenas metodológicas. Aqui aparece um terceiro ponto de cautela, visto que trabalharemos com questões que lidam com uma identidade que estão política e ideologicamente sendo disputadas. Portanto, reconhecer esse condicionante é essencial. Um dos fatores que impulsionam o interesse de uma nova abordagem na história das tradições religiosas e culturais dos cristianismos latino e grego é o atual desejo de reavaliar não apenas o peso da tradicional história dos nacionalismos, mas também a perspectiva de unidade europeia, das tradições de estudos de civilização que têm estado sob pressão com o surgimento de perspectivas não europeias, pós-coloniais e decoloniais de estudos teóricos. A narrativa mestra de um Ocidente, de uma ascensão do Ocidente, política, intelectual e religiosa, cujo berço é a modernidade, alimenta-se de uma pré-história moderna, que é aqui o objeto de estudo nosso. Quase uma história teleológica do sucesso da civilização ocidental,
encontra respaldo na explicação historiográfica tradicional a respeito dos eventos em torno do cisma conhecido como cisma oriental de 1054. O próprio conceito de Ocidente, usado aqui principalmente para denotar a cultura baseada no latim em oposição à cultura grego-bizantina, descreve não apenas uma área geográfica, mas está carregado de sentidos que hoje estão culturalmente em disputa, como é o caso dos debates em torno da OTAN. Basicamente, pretendemos perceber, justamente nessa abordagem de histórias conectadas do cisma de 1054, algo que leve em consideração os inúmeros documentos disponíveis para se trabalhar com esse tema. Aqui, apresento para vocês de maneira bem sintética cerca de um conjunto de documentos epistolares, cartas, que serviram de base desde o século XIX, como referência para o estudo do cisma de 1054. Reunidos pela primeira vez pelos trabalhos de Cornelius Wills, nós temos aqui, até o número 13, as cartas que vêm sendo trabalhadas nos estudos tradicionais a respeito do tema, sobre como e por que os embates e as disputas em torno dos rituais cristãos, romano e grego, entram em cena num debate que envolve a autoridade papal de Leão IX e a autoridade do patriarca de Constantinopla, Miguel Celulário. Aqui eu destaco mais 3 conjuntos epistolares, um deles de recente edição, de 2019, que são as cartas de Miguel de Picelo, que é um conjunto muito mais extenso, numericamente, e em termos de cronologia, mas que são necessários para se pensar toda essa rede de comunicação em torno das disputas, eu chamaria aqui rituais, do cisma, daquilo que se configurará como uma explicação para o cisma de 1054. Basicamente, eu vou trabalhar com a correspondência do arcebispado de Ócrida, e aqui eu peço licença para apresentar para vocês, de maneira bem inicial, um pouco do desenho dos espaços de comunicação mapeados até agora, pelo episcopado de Leão de Ócrida e pelo episcopado de Teofilato, que é posterior ao evento considerado como o cisma de 1054. Basicamente, são 100% dessas cartas enviadas para outras localidades e não para sés imediatamente próximas à região da Bulgária. Sobretudo, 15% desse material está destinado à correspondência, a correspondentes latinos, que estão, sejam na região de domínio normando, no sul da Itália, na região ainda de influência imperial bizantina de Veneza, ou para a própria região da Sé Romana, da Cúria Romana, né, para essa região de Roma. Mas 85% desse material, dessas correspondências, tratam, sobretudo, de correspondentes localizados em território de domínio imperial bizantino. E aí é importante salientar que, além de Constantinopla, Antioquia é também um patriarcado de correspondência muito importante e que será, daqui para frente, o foco do trabalho, assim que eu terminar de mapear todo o conteúdo das cartas de Ócrida. Como nos advertiu Steve Huntsman em 1955, a prerrogativa de uma união comunitária cristã aparece como artigo de fé em textos fundadores da doutrina cristã, já desde os textos paulinos. Considerar a existência de facções separadas já é algo que os textos paulinos fazem, e que é reverberada na exegese dos padres latinos e gregos. Da mesma maneira, o uso de meios de comunicação que constituíram estruturas reticulares, como as epístolas, nos ajudam a mapear a geografia estabelecida pelas lideranças eclesiais e reconhecer a complexa e dinâmica relação que eles estabeleceram, seja de solidariedade, seja de dependência.
a identificação e a justaposição de estruturas reticulares de comunicação entre as lideranças religiosas das igrejas bizantinas e também das igrejas romanas, nos permite rever os processos de rompimento, identificados aqui como estados de cisma, que parecem se repetir permanentemente nos estudos historiográficos sobre o cristianismo, desde os concílios ecumênicos tardo-antigos. Por isso, nós vamos nos dedicar, sobretudo, aos eventos em torno da excomunhão de 1054 e os meios materializáveis para esse conflito. Como os textos produzidos, preservados e copiados, atribuídos ao período de estudo, encontram-se disseminados em muitos códices, estamos fazendo uso aqui de alguns trabalhos importantes, como de Mahlon Smith, da década de 1978, e de Tiago Balba, a respeito da necessidade de rever conceitualmente essa tradição manuscrita no que se baseia o estudo do cisma. A eles ainda é preciso incorporar todo um debate epistolar feito a partir da segunda metade do século XI, que envolve aquilo que Gilles Constable chama de uma multiplicação desse tipo de texto, desse tipo de narrativa comunicadora, a ponto dele chamar os séculos centrais da Idade Média, a partir da segunda metade do século XI, como os séculos de ouro da epistolografia. Segundo Eleonora Anaxidou, uma historiadora búlgara, o nome de Leão de Ócrida, que aparece como bispo da Sé búlgara entre os anos de 1037 e 1053, aparece pela primeira vez designado em 3 sigilos imperiais do imperador Basílio II, depois de ter sido reconquistado o território búlgaro e restaurado o domínio imperial bizantino na Península Balcânica. Segundo esses documentos, sob os auspícios de Leão, ergueu-se a nova sede do arcebispado, a Catedral de Santa Sofia de Ócrida. Mas é justamente a primeira carta de 1053 que Leão escreveu supostamente a um bispo do sul itálico, em que textualmente identifica todos os sacerdotes da região da Apulia, assim como o Papa Romano, como seus correspondentes, que o nome de Leão de Ócrida ficou para a posteridade. Há referências cruzadas de vários códices que reconhecem como autênticas ao menos 3 cartas expedidas por Leão sobre o pão ázimo, que é um dos principais temas de disputa e de correção nesses textos epistolares da Sé búlgara. Em trabalho feito por Elmar Bittner, nos anos de 2007, que é a primeira edição crítica da obra do arcebispo Leão de Ócrida, encontramos a primeira epístola de Leão, e é o interessante identificar aqui que essa versão se aproxima muito daquela presente na versão latina reunida pelo Cornelius Will, que está disponível em acesso online, e também publicada por Jean-Paul Min na Patrologia Greca. Entretanto, em termos de conteúdo, apesar da proximidade, há uma diferença substancial. E que eu acho que é importante trabalhar nessa mesa aqui hoje, já que é uma mesa que vai tratar de circulação de textos latinos, gregos e siríacos, e que justamente a edição mais recente feita por Elmar Bittner, baseada em 14 códices, contradiz a versão latina presente tanto na edição grega, da Patrologia Greca, quanto na edição de Cornelius Will. Essa versão latina é atribuída ao cardeal Humberto de Silva Cândida, legado papal, que teoricamente é mandado por Leão IX para resolver os impasses sobre o debate do pão ázimo à região de Constantinopla. Na tradução latina atribuída a Humberto de Silva Cândida, o nome do bispo João de Trani, da Apulia, aparece como destinatário inicial da missiva. João de Trani foi um prelado latino que também ocupou o cargo de patriarca Cincelus, ou seja, o representante do patriarcado de Constantinopla no sul da Itália,
visto que a região ainda estava sob domínio bizantino, momentos antes da conquista normanda. E, além disso, de acordo com a tradução latina, a carta havia sido enviada não só por Leão de Ócrida, mas também indicada e encomendada pelo patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário. Isso significaria que Leão tomou essa iniciativa em acordo com a vontade patriarcal e provavelmente sobre instruções patriarcais. Diante da divergência com o texto editado por Eumar Bittner, o qual não reconhece João de Trani como destinatário, muito menos a encomenda feita pelo patriarca Miguel Celulário, podemos caminhar ao menos para duas possibilidades de interpretação para as versões gregas e latina dessa primeira epístola. Humberto de Silva Cândida atribuía responsabilidade autoral ao patriarca Miguel Celulário a respeito do debate sobre o pão ázimo. O texto grego não faz. Cerulário pode não ter influência direta na composição dessa primeira epístola. Se assim o for, Leão de Ócrida era um porta-voz, como tantos outros que nós encontramos na região italiana, seja do Regno Itálico, a região do norte da Itália, ou da região do Lácio, que demonstravam, através de correspondência epistolar, uma série de insatisfações com a condução cristã entre os vizinhos latinos e os seus próprios subordinados, a ponto de corresponder-se com os bispos aliados, a fim de colaborar numa demanda de correção local na Apulia e também na região de Veneza. E justamente a circulação do texto, onde se encontra nesses 14 códices versões advindas da corte veneziana, do espaço veneziano, reverberou numa acolhida no ambiente patriarcal de Constantinopla, onde a demanda, posteriormente incorporada por Cerulário, transformaria-se numa campanha junto ao imperador Constantino IX para combater e determinar de quem era a autoridade para definir os ritos romanos, ou os ritos cristãos, de uma maneira geral. Leão de Ócrida presumia que os latinos haviam se desviado do verdadeiro caminho por ignorância e que, se fossem corrigidos por seus irmãos orientais, termos que ele mesmo emprega no texto, voltariam a caminhar juntos. Ele não sustentava que todas as igrejas do rito romano haviam caído em erro, mas restringia-se a uma designação territorial da região da Apulia. Por isso, a ameaça normanda e a presença normanda pode ter uma relação política importante de ser denotada aqui. A carta grega de Leão de Ócrida sobre o pão ázimo ilumina uma seção desse mundo multicultural que reconhece o ambiente eclesiástico latino como multicentrado, como multipolar. Leão convida o representante da igreja bizantina e todos os sacerdotes, inclusive o Papa, a repensar a questão do pão ázimo. Mas só depois ele pensa numa dimensão de correção efetiva. Essa carta está muito longe de produzir uma polêmica anti-latina, como a historiografia o leu do século XIX para cá. Ela é exaustivamente ostentada numa tentativa de correção para a integração. Podemos pensar que é exclusivamente uma demanda de topos, pensando a unidade cristã como um artigo de fé presente nos textos da tradição cristã tardo-antiga. Entretanto, faz-se importante aqui lembrar que, afora essa possibilidade de interpretação, podemos também pressupor, e este é o segundo ponto, que se Miguel Celulário efetivamente usou o bispo Leão de Ócrida como seu porta-voz, encomendando a ele uma missiva dirigida exclusivamente a João de Trani, a tradução latina da carta operacionalizada por Humberto de Silva Cândida
reconhece a importância de Ócrida num debate que também é importante para os estudiosos dos cristianismos e dos episcopados latinos atuais. A escolha de Ócrida como ponto base dessa missão, seja ela por Cerulário ou por Humberto Silva Cândida, pode estar relacionada tanto a uma identidade doutrinal partilhada, quanto pelo reconhecimento da posição estratégica da Sé búlgara na confirmação de autoridades, sejam elas romanas ou cristãs bizantinas. Novamente, o que aparece aqui das duas perspectivas é a dimensão de um mundo multilateralmente alinhavado. As duas hipóteses encaminham-se para uma interpretação de que esses textos anunciavam um relacionamento ativo entre os ambientes cristãos e que nenhuma paróquia teoricamente marginal era marginal numa disputa. Olhar para esse mundo bilateral escamoteia as constituições locais que ajudaram a sustentar prerrogativas de autoridade e, sobretudo, a autorizar poderes extralocais, como é o caso da Sé Romana e do Patriarcado de Constantinopla. Eu gostaria de fazer referência a isso aqui, pelo que vocês conseguem identificar no mapa que eu apresento aqui. Ócrida está basicamente no centro de um espaço de conexão entre Constantinopla e a região romana. Então, não é um espaço a ser menosprezado, seja pela recém-conquista e interferência territorial do Império Bizantino na região balcânica, seja pela presença e intensa correspondência da Sé de Ócrida com os episcopados do sul itálico de Amalfi, Bari e também da região de Ravenna e Veneza. Justamente por isso, olhar para esse mundo de maneira bilateral nos garante que essas hegemonias, sejam elas da Sé Romana ou do Patriarcado de Constantinopla, não estão dados, elas estão em constante construção. Eu termino por aqui, vou apresentar para vocês algumas das referências e estou disponível para outras questões. Obrigada. Muchas gracias a la doctora Claudia Bovo. Sin duda es muy interesante todo lo que se plantea aquí. No solo es una época fascinante, sino que ahora, ¿no? Este personaje, León de Ócrida, y la perspectiva que su estudio nos ofrece, abre un campo sin duda muy importante. Y bueno, ya llegaremos al momento de la discusión. Les recuerdo que les pedimos que por favor las preguntas que tengan para los ponentes las realicen por medio de el chat, y de ese modo al final de las dos mesas yo podré transmitirlas a cada uno de los ponentes. Bueno, para que nos dé tiempo de que todos tengan sus 20 minutos, vamos a dar ahora la palabra al doctor Héctor Ricardo Francisco. Él es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas del CONICET y es director del proyecto Cristianos, Judíos y Paganos, Mecanismos de Polémica y Coexistencia Interconfesional en el Cercano Oriente Cristiano, siglos I al VII. Como seguramente ya se dieron cuenta todos en el público, en esta mesa nos dirigimos un poco más hacia la zona oriental, nos alejamos de la Europa occidental un poquito y bueno, pues estamos ahora en estas regiones. Nada más quisiera puntualizar que el doctor Héctor Ricardo Francisco es especialista en literatura hagiográfica siríaca en la antigüedad tardía, en historiografía monofisita y, bueno, en mártires persas. Entonces eso lo vamos a ver ahora con su ponencia. Muchas gracias. Te doy la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, quiero empezar sumándome a los agradecimientos a Ana Clara y a Diego por la organización del evento en estas condiciones tan raras, pero que seguimos adelante y le vamos ganando a la pandemia. Sí, efectivamente yo los voy a trasladar, como muchos ya saben, más al oriente todavía.
ya no, si Oriente y Occidente son términos relativos, en mi caso, el mundo bizantino es el Occidente para mí, ¿no? Todo lo que esté más allá del Adriático es ya demasiado occidental. Y lo que voy a traer como trabajo en este caso es presentar lo que son algunas observaciones preliminares de un trabajo que está todavía en sus etapas iniciales, que tiene que ver con la circulación de traducciones griegas de textos martiriales sirio-orientales. Entendiendo el concepto de sirio-oriental, literatura siríaca compuesta en lo que se suele llamar la Iglesia de Oriente, es decir, los mal llamados nestorianos del Irak. Este trabajo está en relación a un trabajo mucho más amplio que tiene que ver con la traducción comentada y comparación de versiones siríacas y griegas de un martirio en particular, que es el martirio de Jacobo Interciso, un mártir que gozó de gran popularidad, no solo en el cercano Oriente cristiano, sino incluso también en el Occidente. Un poco desde la comparación de los textos y las diferentes versiones de las traducciones griegas, mi objetivo es dar un poco, tener la imagen de la recepción de estos textos producidos en el Irak sasánida antes de la invasión musulmana, en el contexto bizantino, proto-bizantino y meso-bizantino. Lo que voy a hacer en mi exposición va a tener dos partes, una primera un poco más general, que tiene que ver con cómo han circulado estos textos, y luego si me gustaría tomar por lo menos un estudio de caso de cómo se van reapropiando textos siríacos en el contexto bizantino. Empecemos entonces por una observación que me parece obvia, pero que es necesaria. El cercano Oriente tardoantiguo fue un universo multicultural en el que la coexistencia de muchas tradiciones literarias hacían que hubiera una circulación de textos en el que probablemente la hegemonía estuviera dada, si estamos ubicados en el cercano Oriente cristiano, por el griego. En efecto, todos sabemos que muchos textos griegos, sobre todo de la patrística y de la filosofía, pasaron, por ejemplo, de las lenguas orientales, al armenio, al copto, al árabe, al siríaco, pero que el camino inverso de las lenguas orientales al griego fue mucho menor. En el caso particular del siríaco, se han limitado las traducciones griegas a dos ámbitos. Primero, algunos pocos teólogos y místicos particularmente influyentes en ámbitos monásticos, como pueden ser Efrén de Nisibis o Isaac de Nínive. Y en segundo, lo que me interesa a mí particularmente, son las obras hagiográficas. La transmisión de obras hagiográficas siríacas estuvo asociado a dos fenómenos relacionados. Por un lado, la cultura bilingüe de los monasterios de Siria y Mesopotamia y la circulación de monjes a lo largo del mundo mediterráneo. Y por otro lado, la llegada de peregrinos a los grandes santuarios de mártires de Siria y Alta Mesopotamia que volvían a sus tierras con los relatos o por lo menos las devociones de estos mártires orientales. Entre las muchas obras hagiográficas compuestas en siríaco y traducidas al griego, se destacan los hechos de los mártires persas. Es un heterogéneo conjunto de obras compuestas en siríaco, pero que tienen orígenes muy disímiles, tanto cronológicos como espaciales. Todos ellos tienen por común denominador que sus narraciones están escenificadas en el imperio sasánida, es decir, en la Persia preislámica. La inmensa mayoría de ellos relatan eventos acaecidos en dos grandes momentos. Primero, la gran persecución durante el reinado de Sapor II en la década del 340 y en menor medida las persecuciones de mediados del siglo V, especialmente bajo Bahram V y Asgard II. Sin embargo, aunque estos textos estén escenificados en una fecha relativamente temprana, la fecha de composición de estas obras suele ser bastante más tardía. Los textos más antiguos no anteceden a la primera mitad del siglo V y la mayoría de ellos fueron compuestos entre el siglo VI y las primeras décadas del VII.
La proliferación de historias martiriales fue el efecto de la difusión del culto de los santos que se desarrolló en el Irak sasánida primariamente por influencia occidental. La difusión de santuarios dedicados a los mártires contribuyó a crear una memoria local centrada en relatos más o menos históricos que conferían a las comunidades cristianas de una identidad propia. Si en sus inicios estas historias limitadas a los cultos locales rápidamente se difundieron de manera individual, empezaron a aparecer colecciones que compilaban historias regionales o temáticas. Del análisis de los manuscritos más antiguos, que todos se remontan al siglo V y VI, se desprende que las colecciones fueron diseñadas para ser leídas en las fiestas de los mártires, pero no siguiendo el orden cronológico como se da en el mundo bizantino, sino orden temático o geográfico. La circulación de estas colecciones generó dos efectos. Primero, una diversificación de las colecciones que variaban de acuerdo a diferencias regionales o sectarias. Segundo, otorgó a las historias un sentido de unidad de la existencia de unos mártires de Oriente que se relacionaban directamente con los ciclos martiriales de Occidente, es decir, los martirios romanos. La transmisión de los hechos de los mártires persas pasó por dos etapas. Una primera etapa que abarcaría los siglos V y VI, de acuerdo al consenso académico, fueron traducciones originales realizadas probablemente en relación a monasterios o los grandes santuarios fronterizos, en particular dos grandes ciudades, Edesa y Mayferkat, que hoy quedarían en lo que es el sudeste de Turquía, y que luego se trasladan a Constantinopla llevadas por monjes sirios. Esta primera oleada de traducción se hizo sobre la base de alguna compilación primitiva que hoy no ha llegado hasta nosotros, y estos textos se han perdido y solamente son reconocidos a partir de algunos epítomes en las historias eclesiásticas bizantinas. La segunda etapa comienza en los siglos VII y IX, en la que esas historias son incorporadas a los menologios bizantinos, siguiendo el calendario litúrgico. La copia recurrente de estas versiones griegas en los menologios multiplicó las versiones de una misma historia, generando múltiples redacciones al punto de constituir generalmente textos ya independientes al texto siríaco. En su contexto original, estas historias tenían una finalidad primariamente pedagógica. Es decir, fueron producidas para promover patrones de comportamiento para las élites cristianas en un contexto religioso muy fluido y jerárquicamente organizado desde la corte sasánida, en la que los rituales religiosos asociados a la monarquía, lo que en términos muy generales y por economía de tiempo vamos a llamar el zoroastrismo, actuaba como polo de atracción para los miembros de las élites locales. En este contexto, la persecución y el martirio, más allá de la historicidad de algunos casos puntuales, no era más que un topos literario que marcaba a los fieles cristianos los límites de la integración a la aristocracia sasánida y la obediencia a un rey pagano. En otras palabras, los martirios sirio-orientales fueron el producto de una élite religiosa que intentaba definir la identidad cristiana en un contexto en el que coexistían y competían diversas comunidades religiosas. Cuando las historias de mártires bajo los reyes sasánidas cruzaron la frontera, sus narrativas fueron sustancialmente transformadas por una agenda menos interesada en los dilemas de la integración que por un discurso sobre la alteridad bárbara y la monarquía pagana para utilizarlos como una reflexión acerca del papel de la ecúmene cristiana en el plan divino. Este proceso de apropiación se materializó en diversas técnicas de traducción que operaban sobre el texto. Estas técnicas van en la tensión entre dos lógicas de traducción, una que podríamos llamar orientada hacia el texto, es decir, manteniendo la sintaxis del siríaco, aún sacrificando la comprensión del texto, a formas de traducción que privilegiaban a la audiencia, es decir, rompiendo la sintaxis del siríaco, su vocabulario, pero privilegiando a la audiencia, que fue la opción que primó en estos textos. Para ilustrar un poco mi punto, voy a analizar un solo ejemplo dentro del martirio de Jacobo Interciso. Como les dije, martirio Jacobo el Interciso es una
castellanización de la palabra latina intercisus, que quiere decir el cortado a pedazos, fue compuesto en la segunda mitad del siglo V y narra la historia de un noble cristiano que había ofrecido sacrificios a los dioses, seducido por los regalos y honores ofrecidos por el rey Yasgard I. Arrepentido una vez muerto el rey, se confesó cristiano y fue condenado a ser despedazado por el sucesor de Yasgard, Bahram V. En el texto, que es con toda seguridad ficticio, porque tiene incluso varias versiones, es una historia que se repite mucho en los martirologios persas, se conserva este relato en una versión siríaca y al menos 4 versiones griegas que yo, siguiendo la vieja categorización de Paul Devos, voy a llamar alfa, beta, gamma y delta. Son 4 redacciones griegas diferentes, de la cual derivan las versiones orientales y también latinas. En la versión siríaca del martirio de Jacobo, la persecución es menos un hecho histórico que un recurso literario que sirve para definir la identidad cristiana a partir de 4 principios. Primero, la primacía de los lazos familiares en la construcción de la identidad cristiana y su incompatibilidad con otras formas de lealtad, como por ejemplo la lealtad a la corte. Segundo principio, la integración a las redes de patronazgo aristocráticas como una amenaza a la identidad cristiana. Tercero, la primacía del texto bíblico en la modelación de los comportamientos de los actores. Y cuarto y último, la interacción entre los cristianos y su entorno pagano a partir de la oposición mundanidad-espiritualidad. En cambio, las versiones griegas muestran una tendencia a adaptar los motivos hagiográficos a un contexto diferente, como dije, menos interesado por la polémica interconfesional, como por un discurso acerca de la alteridad. Un buen ejemplo de esta operación es la escena en forma de diálogo entre el rey y el mártir que se da en torno a la muerte apenas abre el texto. La escena comienza cuando el rey le recuerda al santo que había recibido de su padre, y cito, regalos y honores a causa del magianismo, es decir, de la religión zoroastriana. Jacobo le responde de manera muy desafiante, ¿y dónde está aquel del que he recibido regalos? Desde una perspectiva antropológica, podemos inscribir la apostasía de Jacobo en el contexto de redes de patronazgo real construidas a partir de la circulación de bienes de prestigio, es decir, el rey ha conferido regalos al mártir para que cometa apostasía y el mártir se arrepiente y reniega de esos regalos. Desde una perspectiva distinta, que es la del narrador, este breve intercambio abre paso a una discusión en torno a la muerte y la futilidad de los bienes mundanos. En cualquier contexto premoderno, la sola mención de la mortalidad del rey resultaba políticamente riesgosa, pero en el contexto iranio esta respuesta tenía un significado adicional. Al recordar la muerte de un rey que le había sido favorable en virtud de su apostasía, el santo indicaba la transitoriedad de los bienes ofrecidos por el rey, por aquel, en contraposición a los bienes eternos ofrecidos por Dios. Pero al mismo tiempo polemizaba en torno a uno de los principios fundantes de la religión zoroastriana, esto es, que la muerte es la mayor fuente de polución de la creación de Ahura Mazda. En este sentido, la religión del rey, el zoroastrismo, es comparable a la religión cristiana a partir de la contraposición de los bienes materiales y los bienes espirituales. Así, a continuación, el santo hace todo un discurso acerca de la muerte. Y dice, y estoy citando directamente el texto, esta muerte no es muerte, dice Jacobo, porque es como un sueño que dormía un hombre y que luego despertó. El rey le contesta, los nazarenos no te pueden engañar y decirte que la muerte es como un sueño y no tiembles, pues he aquí que los reyes y las autoridades le temen. El Jacobo contesta, los reyes y las autoridades y todos los que no sirven a Dios temen persistentemente a la muerte porque saben lo que han hecho en el mundo. Porque así está escrito para nosotros. El pagano murió y su esperanza se ha desvanecido, la esperanza de los malvados se desvanece. Es una paráfrasis de Proverbios 11:7. La noción de la muerte como un sueño está profundamente arraigada en la tradición martirial y está impregnada de un fuerte sentido escatológico.
En ella descansa la idea de que los mártires se enfrentaban la muerte con la esperanza de la resurrección y el disfrute de los bienes eternos en el mundo venidero. Pero además, la muerte para los cristianos no era una fuente de polución, sino una parte del plan divino. Para el redactor, el temor de los reyes y autoridades paganos no proviene del miedo reverencial a la polución de la creación, sino de su propia impiedad. Así, el discurso cristiano invierte el discurso zoroastriano, ubicando la muerte en la intersección de lo cósmico y lo moral. La muerte solo puede ser temida por los impíos, mientras que los santos la reciben con alegría, ya que es la puerta de entrada a los bienes espirituales. En suma, el diálogo entre el mártir y el rey, en la redacción siríaca, refleja la polémica cristiana anti-zoroastriana en torno a la muerte. A pesar de que el diálogo, en líneas generales, mantiene su forma y contenido, las versiones griegas presentan una cierta variabilidad en los detalles que nos permiten constatar condicionantes ideológicos. Veamos la manera en que las versiones reproducen el diálogo siríaco. En cuanto a la primera sección analizada, resulta importante notar que la versión beta griega omite por completo la escena, mientras que la versión alfa lo que hace es reproducirla de manera más o menos fielmente. En cambio, la redacción gamma es mucho más elaborada, agregando a la condición mortal del rey su condena eterna. Y cito, la versión griega dice: ¿y dónde está ahora el que me ha dado todas estas cosas? Pues sabe que fue arrojado muerto entre los que descienden al infierno. Para la redacción gamma, no se trata solo de confrontar la eternidad de los bienes espirituales con la transitoriedad de los bienes ofrecidos por un rey. Más aún, el rey no solo ha muerto, sino que ha sido condenado al infierno por su impiedad. Cuando pasamos al pasaje en el que Jacobo compara la muerte con el sueño, constatamos una tendencia análoga. Mientras que las redacciones alfa y beta se muestran más fieles al texto siríaco, la redacción gamma tiende a reelaborar el discurso del santo. Al comparar la no muerte sueño con el temor a la muerte de reyes y autoridades, las versiones alfa y beta recuerdan que ese temor viene de su condición de paganos, no adoran al Dios viviente, y de sus actos injustos. En cambio, la redacción gamma incorpora la variable escatológica, recordando no solo la mortalidad del rey, sino también que aquel fue condenado al tormento eterno. De nuevo, cito la versión gamma: los reyes y autoridades de este mundo, puesto que solían practicar actos impíos, temían a la muerte. Sabes que parten hacia el juicio de Dios y lo reciben de acuerdo a sus actos. Como vimos en el párrafo anterior, constatamos que en la versión gamma el énfasis se traslada de la mortalidad a la condena eterna de un rey pagano. En efecto, la idea de la retribución divina por los actos, piadosos o impíos, de los reyes, permite a su redactor griego hacer una Kaiserkritik desde una distancia segura. Como lo ha señalado Winters hace poco, la recurrencia de menciones al destino infernal de los reyes persas, en particular Cosroes II, en toda la historiografía del siglo VII, constituyó un poderoso elemento de propaganda imperial. El rey persa era, en última instancia, un espejo en el que la audiencia podía reflexionar acerca de la relación entre la monarquía y Dios. Para concluir, y no aburrirlos más, el martirio de Jacobo Interciso es un interesante ejemplo de los condicionantes que determinan la circulación de un texto de naturaleza geográfica, en este caso, un martirio. El objeto de la redacción siríaca era instruir a los miembros de la élite cristiana en modelos de integración a un contexto religioso caracterizado por la inestabilidad externa e interna de la Iglesia. Sin condenar explícitamente al rey, el redactor siríaco instruyó a su audiencia acerca de la superioridad de los bienes ofrecidos por Dios frente a los regalos de un rey mortal. En cambio, las redacciones griegas fueron el producto de una sociedad en la que el cristianismo ortodoxo era, al menos en teoría, el marco normativo exclusivista en el que se apoyaba la monarquía. En dicho contexto, estas apelan a diversos topos relativos a la alteridad bárbara para reflexionar sobre los alcances de la autoridad real. En efecto, los reyes bárbaros son
son impíos y han sido condenados por Dios porque han perseguido a la iglesia. Esta imagen reflejaba la concepción cristiana, podríamos decir bizantina, de la monarquía imperial como parte del plan divino. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Héctor Ricardo Francisco. Yo dudo mucho que alguien se haya aburrido. Fue una ponencia sumamente interesante. Y pues esta importancia, ¿no?, de los textos hagiográficos y cómo la situación alrededor del contexto, ¿no?, el contexto en el que se van pues reformulando, nos muestra mucho sobre los cambios de mentalidad en cada momento. Entonces, creo que es muy interesante, creo que a mis alumnos de la clase del Imperio Bizantino debe resultarles muy interesante y en su nombre le agradezco. Ahora vamos a dar paso a la tercera y última ponencia de esta mesa, a cargo del doctor Renato Viana-Boy, quien nos va a presentar el texto Circulación, Recepciones y Usos del Cristianismo en el Imperio Bizantino Tardoantiguo. Presento rápidamente al doctor Renato Viana-Boy. Él es profesor en la Universidad Federal de la Frontera Sur, en el campus Chapecó. Es profesor del programa de posgrado en Historia por la misma universidad y es investigador del Laboratorio de Estudios Medievales, donde coordina este núcleo desde el año 2013. Él es especialista en historia e historiografía medieval, ¿no?, en relaciones políticas de autoridad, poder e identidad, así como en iconografía e iconoclasia bizantinas, y bueno, evidentemente también en Procopio de Cesarea, ya que su trabajo de doctorado versó sobre este personaje también sumamente. Entonces le doy la palabra al doctor Renato Viana-Boy, por favor. Olá, boa tarde a todos, boa noite a todos e todas. Peço licença para poder falar em português. Me ouvem bem, por gentileza? Claro. Assim, muito obrigado. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à organização desse encontro, esse que é o terceiro encontro da Rede Latino-Americana de Estudos Medievais, através dos professores Diego Espíndola e Ana Clara, que se comprometeram em 2018, ainda no encontro aqui em Chapecó, no Brasil, a organizarem esse evento. E diante de todas as alterações que foram necessárias por conta desse cenário que todos nós conhecemos bem, continuaram exercendo essa liderança e essa organização de uma maneira magistral. Gostaria de agradecer aos dois e a todos aqueles que se envolveram diretamente na organização desse evento. Bom, eu vou projetar aqui também bom, eu vou fazer a minha apresentação, vou fazer algumas citações e tentar falar de maneira um pouco mais calma e mais clara ao longo da minha fala, porque estarei falando também em português. O cristianismo é uma religião monoteísta e desde o imperador Teodósio se tornou a religião oficial e a única permitida no Império Romano. Desde fins do século IV, o Império deveria ter o imperador deveria ter e defender uma só religião, com suas práticas compartilhadas por toda uma população, como uma de suas principais características. Uma religião, uma só divindade. Lançando um olhar superficial para esse período de transformações, seria demasiado simplório ao historiador acreditar que no período tardo-antigo, o Império Bizantino se apresentava como um império religiosamente homogêneo, cujas práticas de culto e manifestações de espiritualidade se repetiriam pelos distintos espaços e entre suas centenas de milhares de habitantes. Ao contrário disso, é importante pensar que os primeiros séculos da relação entre império e religião cristã é um período de transformação do cristianismo, tanto nas suas concepções teológicas, quanto na possibilidade que seus fiéis tiveram de cultuar livremente o seu Deus
longe das perseguições imperiais que se fizeram presentes no Império até o Edito de Milão em 313. O cristianismo, a partir de então, saía da clandestinidade e da periferia das práticas religiosas para, num primeiro momento, gozar de liberdade de culto entre os fiéis, tendo sido permitido pelo imperador Constantino e, algumas poucas décadas depois, sendo ainda oficializado como a religião única e oficial do Império por Teodósio. Apesar disso, é importante destacar que o cristianismo não tinha, nesses primeiros séculos da Idade Média, uma ortodoxia teológica já definida e completa. Ao contrário, desde os fins das perseguições até o fim do século VI, testemunhamos a realização dos primeiros 5 concílios ecumênicos da Igreja num trabalho constante e permanente pela construção de fundamentos dogmáticos que pudessem ser vivenciados e plenamente aceitos por toda uma ecumene cristã, ou seja, por toda a comunidade cristã, de uma maneira única, ou pelo menos minimamente homogênea. Nesse sentido, cabe ressaltar que num período de disputas pelo poder em Constantinopla, fosse no plano político, fosse no plano eclesiástico, os debates teológicos envolvendo a doutrina cristã, sua ortodoxia e, consequentemente, comportamentos que não se enquadravam nessa teologia e eram rotulados como heréticos, era um campo ainda aberto a debates, disputas em busca de uma pretensa unidade religiosa. A proposta aqui nessa apresentação é bastante modesta. É fazer algumas reflexões sobre a relação do poder imperial em Constantinopla com alguns preceitos do cristianismo e a importância dessa crença na construção de um modelo político e uma identidade para a população que veio a ser conhecida historiograficamente como bizantina nesses primeiros séculos da Idade Média. A chave de leitura para a compreensão dessa relação está no sincretismo entre uma política imperial bizantina, entre os séculos IV e VI, e uma religião cristã, ainda em período de elaboração, em período de construção. Acima de tudo, um exercício de compreender esse sincretismo em 2 espaços ainda não completamente elaborados: a teologia e a ortodoxia cristã, por um lado, e uma identidade imperial helênica e cristã do outro. Para isso, eu vou me utilizar aqui, basicamente, de dois momentos que eu queria destacar como chave. Um primeiro deles com o imperador Constantino, um segundo com o imperador Justiniano. O imperador Constantino ele tem uma importância para o cristianismo, basicamente, em algumas de suas passagens narradas na obra de Eusébio de Cesareia, Vita Constantini, uma delas muito conhecida da historiografia relacionada à Idade Média, que diz respeito, basicamente, à narrativa do Eusébio sobre a suposta visão de Constantino nas vésperas da Batalha da Ponte Milvio. Essa narrativa ela é basicamente um primeiro contato de Constantino com elementos que poderiam posteriormente ser encarados como uma ação divina de um deus cristão sobre o imperador. Vou fazer 2 pequenas citações da vida Constantini, que imagino que seja conhecido de muitos. Na primeira delas, está no livro, no capítulo 28, abro aspas. Nas horas meridianas do sol, quando o dia começa a declinar, disse Constantino que viu com seus próprios olhos, em pleno céu, superposto ao sol, um troféu em forma de cruz, feito à base de luz, ao qual estava unida a inscrição: com este sinal vencerás. Na sequência, diz Eusébio, em sonho viu a Cristo, Constantino viu a Cristo, Filho de Deus, com um sinal que apareceu no céu, e lhe ordenou que, uma vez fabricado uma imitação do sinal visto no céu, se servisse dele como um bastião nas batalhas contra os inimigos. Basicamente, é uma relação que coloca o imperador, uma narrativa feita pelo seu biógrafo, Eusébio, que coloca um primeiro contato desse imperador num momento em que o cristianismo, é importante dizer isso, era uma religião perseguida,
pelo Império Romano, e, importante também, nunca é demais alertar, que a perseguição era basicamente por questões políticas, não necessariamente por questões ligadas à espiritualidade do cristianismo. Importante dizer que essa narrativa diz respeito a uma suposta visão de Constantino em 312. O ano de 313 é o ano da promulgação do chamado em relação às práticas do cristianismo. E o ano 325, pouco mais de uma década depois disso, é o período no qual, é o ano no qual é convocado pela primeira vez um concílio dito ecumênico da Igreja Cristã, ou seja, um concílio que deveria reunir toda, ou representantes de toda a comunidade ecumênica do cristianismo. Nesse período 325, o imperador Constantino ainda não era convertido ao cristianismo. O cristianismo não era uma religião oficial nem majoritária dentro do Império Romano, ou mesmo dentro de Constantinopla, mas ainda assim é o próprio imperador que convoca o concílio, e assim algumas passagens da Carta Sinodal de Nicéia dizem respeito a Constantino nos seguintes termos. Cito: porquanto grande e santo sínodo que foi montado em Nicéia pela graça de Cristo e nosso mais religioso soberano Constantino, que nos trouxe para nos reunirmos das nossas várias províncias e cidades, tem considerado as questões que dizem respeito à fé da Igreja. Fecha aspas. Ou seja, Constantino é quem reúne, é quem convoca e é quem reúne essa primeira reunião ecumênica do cristianismo para decidir justamente sobre questões de ortodoxia e de, consequentemente, heresia. Numa segunda passagem dessa mesma carta sinodal, diz, abre aspas, primeiro de tudo, então, na presença de nosso mais religioso soberano Constantino, a investigação foi feita de matérias referentes à impiedade, transgressão de Ário e seus adeptos. O que me parece importante pensar aqui? Que tanto na chamada da carta sinodal, ela se refere a Constantino enquanto um líder que preside essa primeira reunião do cristianismo, uma reunião ecumênica para discutir efetivamente sobre ortodoxia e sobre a teologia do cristianismo, e mais, indo além disso, pensando na ideia de que esse imperador que convoca o primeiro concílio ainda não é convertido ao cristianismo. Em outras palavras, é um momento ainda de um primeiro momento, são os primeiros anos de liberdade do cristianismo, e ele se apoia diretamente, não só nas suas lideranças eclesiásticas, mas também na liderança, uma liderança que é política. Importante, eu não estou dizendo aqui que é uma novidade das estruturas políticas da antiguidade, ou mesmo do próprio Império Romano, a união entre um caráter religioso e um caráter político. O que eu estou pensando aqui é que essa religião que está que tem reuniões presididas, ou que tem uma primeira grande experiência de reunião presidida pelo imperador, não foi convocada por um imperador cristão nesse primeiro momento. Os outros 4 concílios além desse que são convocados, os primeiros 5 concílios ecumênicos da Igreja, todos eles são convocados para a região do Oriente grego. Nicéia em 325, Constantinopla em 381, Éfeso 431, Calcedônia 451 e, de novo, Constantinopla. Portanto, os primeiros 5 concílios ecumênicos, 2 acontecem na capital do Império e outros 3 em cidades muito próximas e culturalmente muito mais alinhadas com essa prática política, com as práticas culturais helênicas do Oriente. Bom, desse primeiro momento, eu passo para um segundo momento, já no século VI, pegando algumas narrativas relacionadas ao imperador Justiniano. Bom, passa-se aí mais ou menos 1,5 séculos entre o período de oficialização do cristianismo já com Teodósio, no final ainda do século IV, como a única religião permitida dentro do Império Romano do Oriente,
que historiograficamente, posteriormente, chamaríamos de Império Bizantino, e isso tudo acontece num espaço de tempo relativamente curto, né? O cristianismo entra no século IV como uma religião perseguida e sai do século IV, desse mesmo século, algumas décadas depois, como a única religião permitida e parte que vai integrar essa identidade romano-oriental a partir de então. Bom, as narrativas que eu trago sobre o imperador Justiniano, já no século VI, são tiradas do historiador Procópio de Cesareia, de duas obras, a das construções de edifícios e a história das guerras, em especial a Guerra Gótica. É importante notar que nessas duas narrativas que eu vou trazer aqui bem brevemente, a ideia de um império que é helênico e, ao mesmo tempo, oficialmente e exclusivamente cristão, estão relativamente consolidadas, e em dois movimentos que me parecem interessantes. O primeiro deles está localizado nos anos 530, quando, por conta de uma revolta, chamada de Revolta de Nica, uma parte da população da capital, Constantinopla, chamada na documentação de Bizâncio, especificamente a capital, né, chamada pelo nome de Bizâncio, não o Império como um todo, a capital ela passa por um momento de revolta e turbulência, na qual parte da igreja, da catedral principal de Constantinopla, de Hagia Sofia, foi destruída. Na tentativa de reconstrução, e a tentativa com sucesso de uma reconstrução desse espaço, desse templo, Justiniano ganha um espaço relativamente destacado na narrativa de Procópio, da obra das construções de edifícios, e dois pontos dessa narrativa eu queria destacar aqui. A primeira delas, Procópio diz o seguinte sobre esse período, abre aspas, e para mostrar que não foi apenas contra o imperador que eles, a população, tinham levantado as armas, mas não menos que contra o próprio Deus, ímpios e miseráveis que eram, eles tiveram a audácia de incendiar a Basílica dos Cristãos, que as pessoas de Anso, a capital, chamam de Sofia, um epíteto que tinham apropriadamente inventado para Deus, pelo qual eles chamam seu templo, o templo de Deus. Ou seja, levantar as armas contra o poder imperial ligava diretamente a levantar as armas contra símbolos desse poder imperial, e um dos símbolos desse poder imperial era a igreja, a catedral de Santa Sofia. Curiosamente, nessa documentação de Procópio, o termo que ele usa para se referir a esse espaço político, basicamente, é a Basileia, a referência ao imperador é Basileus. Em outras palavras, uma nomenclatura tipicamente helênica, embora tenha sido repaginada, revestida de um significado fundamentalmente e exclusivamente cristão. Numa outra passagem da obra das construções, abro aspas, de fato, este também foi uma indicação de respeito, em que Deus auxiliou o imperador, em que ele, o Deus, já tinha fornecido os homens que seriam mais prestativos ao imperador nas tarefas que seriam levadas a público, as tarefas, no caso, de reconstrução da catedral. Seguindo a citação, e alguns podem, com boas razões, admirar-se pelo discernimento do imperador, em que, longe do mundano, ele foi apto por selecionar os homens que eram mais apropriados pelos mais importantes de seus empreendedores. Em outras palavras, o cristianismo ele sai de um período, primeiro, de perseguições, posteriormente de liberdade, e num momento, não exatamente logo na sequência, mas um século e meio depois, completamente consolidado dentro dessa ideia de um poder religioso cristão, mas que ao mesmo tempo não deixa de ser identificado como a Basileia e um poder de um Basileus. Numa última citação que eu queria trazer, diz respeito a uma outra obra, que é a História das Guerras, a Guerra Gótica, do mesmo historiador Procópio, na qual ele nos mostra a recepção fora do espaço bizantino enquanto capital e fora do espaço das fronteiras imperiais nesse século VI,
como é que outras populações do Ocidente Mediterrâneo olhavam para esse poder imperial. Numa tentativa de formação de alianças militares entre lombardos e a população bizantina, a população imperial, numa luta contra uma população, contra os exércitos godos, Procópio de Cesareia narra nesses termos a justificativa proposta pelos lombardos para formarem uma aliança com o exército imperial. Diz a citação: "Te pedimos, ó imperador, que depois, cuidadosamente, pesando o que nós temos dito menos adequadamente do que os fatos merecem, tome o curso da ação que redundará para o benefício de ambos, romanos e lombardos", romanos no caso, romanos do Oriente, chamando a atenção para isso, em adição a todas as outras considerações que os romanos tomarão partido juntamente conosco, vendo que nós, lombardos, estamos em acordo desde o início em relação à religião, que eles, os godos, estão em oposição pela simples razão de que eles são arianos. Me parece que não só a ideia de uma construção religiosa está claramente colocada para identificar o poder romano oriental, mas também ele é visto por outros espaços, é percebido por outros espaços não imperiais, incluindo aqui espaços de populações narradas pelos historiadores romanos como bárbaros, também dentro dessa lógica de uma identidade que é exclusivamente cristã. A minha proposta de reflexão aqui vai no seguinte sentido. A tradição de separação que a historiografia fez por décadas em estudos que distinguem os campos político, religioso e militar são construções narrativas que respondem muito mais às demandas de um presente do historiador do que necessariamente às premissas que encontramos no período estudado. As abordagens historiográficas identificadas como história do cristianismo, do Império Bizantino, das guerras e de conflitos nos primeiros séculos da Idade Média tendem a destacar pela documentação pesquisada, bibliografia estudada ou pela formação do historiador apenas um aspecto de um processo que, para seus atores, se compunha como uma mesma esfera cultural, formada pela religião cristã em construção ou em formação, em seus princípios dogmáticos, e uma estrutura de poder político e militar em renovação, em transformação, entre uma série de outros fatores. O cristianismo e a sua circulação e distintas formas de recepção não dizem respeito apenas a aspectos teológicos e espirituais, mas estão indissociavelmente imbricados com a disputa pelo exercício do poder e da autoridade em Constantinopla, além de comporem de maneira destacada um dos aspectos de uma identidade romana medieval, especialmente frente a estruturas imperiais militares vizinhas como os persas e mais tarde os árabes, ou mesmo contra populações cristãs identificadas como heréticas no Ocidente Mediterrâneo. Não se trata de perceber usos políticos da religião, ou, ao contrário, uma religião que estrategicamente se unia a uma estrutura imperial para fins de proteção, expansão ou mesmo para a liberdade de culto. A chave de compreensão proposta aqui é a de sincretismo, e não necessariamente um sincretismo entre religião com práticas pré-cristãs ou simplesmente religião e política, mas uma religião em formação, juntamente com uma identidade política, também em renovação, em reconstrução. A aproximação do governo imperial romano com as crenças religiosas já era algo perceptível em períodos históricos pré-cristãos. Entretanto, a novidade, a partir de agora, era um império que se unia, através de um modelo de poder do Basileus, a uma religião única, monoteísta e exclusivista, e cujos princípios dogmáticos ainda geravam acalorados debates, tornando a única religião permitida no Império Bizantino menos de um século após terem cessado as perseguições aos seus fiéis. Para finalizar, a proposta não é olhar para o começo dessa relação que funda uma tradição na forma de poder e identidade bizantina, durante toda a Idade Média, como se ela se justificasse pelo final,
como se a história justificasse, a história posterior justificasse o seu começo, mas compreender que esse começo se dá num espaço sincrético de elementos de uma tradição helênica, cristã e pré-cristã, e que a tradição historiográfica, ao longo de muitas décadas, tomou em separado, com destaque para uma ou outra esfera. A ideia aqui, fazendo coro com a apresentação da professora Cláudia Bovo, seria tentar repensar algumas tradições da historiografia que a separação entre Ocidente e Oriente, ou entre política e religião, muitas vezes nos deixam com menos respostas ou com respostas que respondem mais às problemáticas das temáticas historiográficas do que necessariamente um cuidado com aquilo que a própria documentação e os seus produtores, num primeiro momento, nos passaram. Agradeço, muito obrigado, muitas gracias a todos. Pues muchas gracias al doctor Renato Viana Boy por esta ponencia tan interesante, donde efectivamente pues podemos ver cómo se consolidan estas dos instituciones, ¿no? Muy de la mano, algo que a veces se nos olvida al estudiarlas, como si no tuvieran una que ver con la otra. Me refiero a la institución pues imperial y evidentemente al cristianismo, ¿no? Que tampoco es un cristianismo unitario, entonces, bueno, esto hace todavía más interesante este desarrollo. Pues vamos a tomar unos minutos de descanso, unos 10 minutos para estirar las piernas, tomar algún refrigerio y recuerden que al finalizar la siguiente mesa, que más bien es una ponencia conjunta, vamos a tener espacio para debatir sobre estas tres ponencias que pasaron y sobre la ponencia conjunta que vendrá a continuación. Entonces, si tienen cosas que deseen preguntar a los ponentes, por favor, escríbanlas en el chat y yo se las transmitiré más adelante. Pues les agradezco mucho a todos los ponentes, a todos los asistentes y nos vemos en 10 minutos, es decir, a las 16:27. No es necesario que se desconecten de la sesión.